eu quero fazer um agradecimento especial à Federativa do Estado de Alagoas, na pessoa da minha querida amiga Marluce, pelo convite, por eu poder compartilhar com vocês esse momento de confraternização, porque cada abraço que a gente ganha é um passe gratuito que a gente recebe com tanta alegria e com tanto amor. Agradecer e, no nome de Marluce, rogar a Deus para que sejam fortalecidos os corações de todos os trabalhadores dessa federativa. Agradeço também a meu anjo aqui, a Iraci. Ela está o tempo todo dizendo que eu sou indisciplinada, mas espírito imperfeito é assim mesmo, né, gente? Dá trabalho para anjo, né? E ontem foi engraçado. Ontem ela mandou uma mensagem para mim e disse assim: Elza, está chegando? Eu sou sergipana, gente, aqui vizinho de vocês. Está chegando? Eu falei, assim que eu chegar eu te aviso. Eu esqueci. A gente erra por descuido, não é? E eu esqueci de avisar ela. Lá para as tantas, ela mandou uma mensagem toda preocupada. Eu estou preocupada, você já chegou? Irmã, me perdoe, eu já cheguei, esqueci de te avisar. Logo, logo, meu anjo da guarda disse, minha filha, se você dá esse trabalho para o anjo da terra, vale para o invisível, né? Mas então, hoje a gente vai falar do brilhe a vossa luz e a cada um segundo as suas obras. E eu também rogo a Deus que eu consiga ser fiel ao que Jesus traz para nós. Alguém aqui assiste The Chosen? Sim, com toda a licença poética, eu já estou apaixonada por essa série. Só tem um probleminha, gente. Todas as vezes que na minha casa espírita agora, na hora da prece, diz assim, fecha os olhos e pensa em Jesus, eu só me lembro do ator. Vocês também, não é? Só me lembro dele. Olha, tem uma senhorinha que tem certeza que ele é Jesus. Olha, eu tenho certeza, minha filha, né? Mas o que eu quero dizer é que foram entrevistar o ator outro dia desse e perguntar assim para ele, se Jesus aparecesse aqui agora para você, o que você diria para ele? Aí ele disse assim, eu estou fazendo certo? Eu perguntaria isso para ele. É lógico que o ator não está perguntando se ele está fazendo o papel do Cristo certo. Nós estamos fazendo certo. Nós estamos fazendo valer o que Jesus trouxe para nós e traz para a nossa vida, e o que ele significa para a nossa vida. Nós estamos brilhando a nossa luz. Então eu começo com Pedro, que não é o Simão. Pedro, a gente vai encontrar Jesus, está lá no livro Boa Nova. Jesus, ele está saindo, ele recebe o batismo, para que sejam cumpridas as profecias, depois ele vai para o deserto. Era o mesmo caminho que faziam os discípulos, os rabinos faziam com seus discípulos. Ele vai para o deserto, porque o deserto é um lugar de tentação, porque o deserto é um lugar íntimo dentro de cada um de nós. Por isso Guimarães Rosa diz assim, ó, nós temos que sair do deserto. Ele fala sertão, porque para nós nordestino é sertão. Nós temos que sair do sertão, mas só se sai do sertão tomando conta dele adentro. Ou eu atravesso, que não é local de ficar, mas é local de passagem, e Jesus nos ensina isso, ele atravessa esse sertão, e na parábola, como diz João Evangelista, na Gênese, ele sofre esse processo de tentação, porque nós também o sofremos quando estamos no entendimento de nós mesmos, passando pelo nosso deserto íntimo. A gente vai falar de luz, não é? Por isso Jesus diz assim, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a tua treva? Você está achando que está andando na luz, mas na verdade você está na treva, criatura, e não se dá conta disso. Então acha que está espargindo luz, mas que na verdade está escondendo aquilo que precisa ser reformado. Precisa tomar conta do teu deserto, dar conta dele, enfrentá-lo. Então Jesus sai desse processo e vai para... Senta ali no templo de Salomão, não é o de São Paulo, gente, é o de Jerusalém. Né? Então ele está lá sentadinho em Jerusalém. Quando passam aqueles sacerdotes, dentre eles ele chama a atenção do Hanã, todos nós sabemos essa história. Hanã, pelo magnetismo de Jesus, pergunta o que é que ele está fazendo ali. Jesus diz que vai instalar o reino de Deus no coração do homem. Como é que ele faz isso? Jesus diz que é com o mármore do sentimento, o cinzel da boa vontade sincera, mas tem uma passagem que ele diz assim,
Por acaso você conhece o código deste templo? Por acaso você conhece Roma e Atenas, que eram as grandes cidades, grandes potências, né? E Jesus diz, eu conheço o amor e a verdade, eu conheço a vontade de meu Pai que está no céu. E aí Humberto de Campos poeticamente diz que ele deixa Jerusalém para ir para a sua Galileia tão distante, porque Jerusalém, uma das características era de ser a cidade espiritual, porque tinha o templo de Salomão, mas a outra característica era de ser vaidosa, orgulhosa, pelo orgulho farisaico. Então ele sai dali e vai para a sua Galileia, a Galileia da humildade, a Galileia dos pobres em espírito. E aí, a gente vai ver em outro giro, Pedro. Jesus, após crucifixão, olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Sabes que te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor. Pedro começa a chorar. Me conheces? Sabe que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Vocês sentiram a diferença? Jesus não pergunta se Pedro conhece código de templo, Roma, Atenas, e não vai perguntar a cada um de nós quantos livros espíritas lemos, de que religião somos, mas apenas se amamos o bastante, porque só um coração que ama, numa linguagem inarticulada, consegue tocar o coração do outro. Essa é a diferença. Por isso Jesus diz, brilhe a vossa luz. A vossa luz, no respeito que ele tem por nós, integral. E sabem por quê? Se vocês forem lembrar, quando Jesus vai falar de perfeição, ele vai dizer assim, sede perfeito como vosso Pai que está no céu. Mas tem várias passagens no Evangelho que ele vai falar assim, meu Pai. Em outras ele vai dizer, nosso Pai, no Pai Nosso. Mas quando ele vai falar de perfeição, ó, tá vendo? Tô vendo ele aqui, gente. Vou falar chamado de Chico, viu, Chico? Quando ele vai falar de perfeição, ele diz, sede perfeito como vosso Pai que está no céu. Como você dá conta de interpretar a perfeição de Deus. Para mim, por exemplo, Deus não atravessa sinal vermelho, porque ele é perfeito. Mas para um Cristo de Deus, a perfeição de Deus é muito mais que isso. Então, sede perfeito como vosso Pai que está no céu, brilha a vossa luz, a que você tem para brilhar. E o processo de evolução espiritual do Espírito, Jesus nos exemplifica nas testemunhas do Evangelho. Já que a gente falou de Pedro, vamos continuar com ele. Pedro, discípulo de Jesus, mas no Boa Nova, pela psicografia bendita de Chico Xavier, Humberto de Campos vai nos dizer que quando Jesus é preso, Pedro desembainha uma espada. Lembram disso? Você sabe como é o nome de Pedro? É Simão, né? Antes de ser Pedro. Antes de Jesus falar que ele é pedra. Shimon quer dizer bom ouvinte. Aquele que ouve, que sabe ouvir. Não é aquele que escuta. Porque escutar é diferente de ouvir. Escutar é um movimento fisiológico. Eu estou escutando aqui um barulhinho. Ah, eu já sei o que é. São as luzes. Interpretei qual o barulho. Simão, a característica dele, o nome dele era de ser bom ouvinte, porque para o judeu o nome é muito mais que a identidade civil para nós. É a identidade espiritual, é a missão, é o propósito de cada um, porque todos nós o temos. Então, ele era um bom ouvinte, interpretava, porque Jesus tinha uma pedagogia, gente, linda, né? Quando ele queria falar para a multidão, ele ia ali para a beirinha do lago de Tiberíades, pescava piaba, né? Começava a contar. Deixa eu corrigir, Calci, senão você vai sair por aí falando lá nos Goiás que eu estou dizendo que Jesus pescava piaba, né? Nem peixe de 60 quilos, nem piaba. Então, ele ia ali contar as coisas miúdas, gente, que dava conta da gente entender enquanto nós éramos multidão. Porque a multidão é igual aquele cachorrinho que o Simão Pedro falou para a gente. Não tem propósito. Ele segue na manada, né? Então, quando ele queria falar de algo mais profundo, ele pegava o seu colégio apostólico, ia lá para o meio do lago, explicava tudo. Pescava peixe grande. Quando ele queria falar de algo mais profundo ainda,
Ele pegava o seu núcleo duro, João, Pedro e Tiago, subia, transfigurava num tabor, curava a filha de Jairo, que era o chefe de sinagoga, mas ele passava 24 horas com Pedro na casinha dele, em Cafarnaum. E Pedro era bom ouvinte. A missão espiritual de Pedro era o líder do colégio apostólico. E quando Jesus é preso, o que é que Pedro faz? Saca da espada e corta a orelha do soldado mau. Não é por nada, não. Eu não sou gente ruim, não, mas se eu fosse defender Jesus, eu não cortava a orelha, não. Ele corta a orelha do soldado. O que isso significa, gente? Para o evangelho, para a gente. Eu não entendi nada, Senhor. Vou arrancar fora, né? Vou tirar. Vou soltar aquele instrumento que serviria e que deveria servir para eu compreender que a cruz é o seu testemunho. E tanto é testemunho de Jesus que quando vão dizer a Paulo, olha, Paulo, estou achando que você vai ser crucificado. Paulo fica branco e diz, eu não. E Lucas ainda brinca com ele, diz, está amarelando, Paulo, né? E aí Paulo diz, não, porque a cruz é testemunho do Cristo, não meu. Então, naquele momento, Pedro, né, corta a orelha do soldado mau. E outra coisa, ele já era discípulo, viu? Ele já não era mais multidão. Discípulo de primeira linha de Jesus. E quando Jesus é levado preso, nos diz Humberto de Campos, que o coração de Pedro esfria. Ele pensa assim, eu não posso dizer que sigo a ele, porque eu vou perder o direito de ir para a sinagoga, minha família também vai ser alijada, então eu vou negar. E aí Humberto de Campos poeticamente diz assim, Pedro se mistura com a multidão. O coração de Pedro, que já espargia luz de discípulo, momentaneamente passou para a multidão. Momentaneamente. Porque isso acontece. Quando a gente está no processo de crescimento e apresentando a luz, a gente fica igual banda larga da internet. Conecta, desconecta, conecta, desconecta. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo. A gente tinha marcado, meu marido, meus filhos queriam ver uma luta de MMA. Eles eram pequenos ainda. Eu fui contra. Eu disse, eu não vou, né? Meu marido, minha filha, vai ser um momento de estarmos todos juntos no Rio, nós, os meninos, vamos lá. Bobagem, é um esporte. Eu fui por conta desse encontro familiar, eu e meus 2 filhos. Chegando lá, meu marido ficou doente. E aí ele disse, ó, quem vai ter que ir é você, porque eu disse, não compro o ingresso, eu não participo disso. Você vai com os meninos, né? Mas eu não vou. Ele ficou doente, você tem que ir. Não tem problema nenhum. Peguei o evangelho, fiz ali meia hora de evangelho, estou blindada, fui lá para a Arena HSBC. Era a luta de Zé Aldo, gente, é Zé Aldo, né? Acho que era a luta desse Zé Aldo. E aí a gente chegou, quando a gente chegou, as lutinhas primeiras já tinham começado. Gente, aquele clima, fui tomando conta, aquela coisa ruim, sabe? Né? Aí o meu filho virava assim, ai, vai para minha mãe, deixa de coisa, isso é um esporte. Deixa de besteira, meu filho, estou me sentindo no circo romano. Que circo romano? Isso é luta, minha mãe, isso aqui é brincadeira, isso é um esporte, né? E aquele negócio começou, gente, eu me contagiando naquele... Eu achava que estava blindada, me contagiando naquele negócio. De repente começou a luta do Zé Aldo, o americano começou a bater no Zé Aldo. De repente eu me vi em pé assim, ó, vai morrer, vai morrer. E o pior, viu? Meu filho pegou o celular e disse, ai, vou mostrar para os seus amigos espíritas tudo isso que você está fazendo. Conecta e desconecta. Eu que estava tão maravilhosa, banhada em luz, fui para lá para as trevas, né? Então Pedro, é esse Pedro, vocês estão rindo, é verdade, né? Pedro fez a mesma coisa, desconectou e o sentimento virou de multidão, igual como o Simão Pedro falou para nós aqui, né? Pedro, que diz os homens que eu... Aliás, para todos o colégio apostólico, que diz os homens que eu sou? Mas depois Pedro responde, quando ele fala, pergunta para o colégio apostólico, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Pedro, não foi tu, você foi inspirado. Mas logo depois, aí Pedro, olha só, aí na hora que Jesus disse isso, ai, eu sou o cara, porque Jesus disse, tudo que você ligar aqui, liga lá, tudo que você desligar aqui, desliga lá. Ai, eu sou o cara, graças a Deus. Aí logo depois Jesus disse que seria imolado, aí ele, não vou deixar. Jesus disse, sai de mim, pedra de tropeço. Ué? Na instante eu não ligava cá, desligava cá, né? E agora eu sou pedra de tropeço, Satanás, adversário. Porque a gente desconecta muito facilmente.
da luz maior, que é o Cristo. Então, nesse processo, meus amigos e minhas amigas, Pedro, após a crucifixão de Jesus, a gente conhece um outro Pedro, em outro patamar. E o nosso bom e velho Emmanuel diz que os discípulos, antes da crucificação de Jesus, antes de Pentecostes, perdão, eram simples, né, e indecisos. Depois de Pentecostes, não. Então, após esse período, a gente, por exemplo, vai ver Pedro na casa do caminho, e aí vem Saulo. Saulo, grande perseguidor, o lobo voraz, que foi perseguir a ovelha lá em Damasco. E aí ele fica tonto, porque quando ele encontra com Jesus, o que acontece? Os amigos dele, que junto com ele perseguiam os cristãos, achavam que ele tinha ficado doido. E aqueles a quem ele perseguia achavam que ele continuava sendo lobo. E agora, para onde é que ele vai? Para a casa do caminho. E aí ele bate a porta da casa do caminho. A primeira pessoa que abre diz assim: quem é você? Ele diz: eu sou Saulo. Já está diferente, né? Porque quando a gente encontra Jesus, a gente muda, né? Até fisionomicamente. Muda tudo. Muda a forma de falar, muda o jeito de sentir, muda a vibração. E aí ele chega na casa do caminho, não querem deixar ele entrar, mas vão a Pedro. Pedro, quem está aí é Saulo. Você está lembrado que Jesus disse a gente, né? Para a gente ter cuidado com as ovelhas, com o lobo em pele de ovelha. Aí Pedro pensa e diz assim: vocês têm razão. Mas o que fazer quando a gente descobre que o outro é o lobo? Estou apontando para ela sabe por quê? Porque ela é a mulher do tempo, ela é o Cronos, né? O que a gente descobre? Quando a gente descobre que o outro é o lobo, o que a gente vai fazer? Matar? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Não é melhor domesticar? Por isso que Jesus nos chama de ovelha, porque ovelha vai domesticar lobo. É o que acontece com ele, né? Então, dentro desse processo, Pedro, ele tem essa transformação brutal. E Jesus vai, aos poucos, assim como fez com seus discípulos, nos ensinando que essa luz é potente de cada um. No capítulo 30 do livro Fonte Viva, está dito que nós temos o gene da divindade. Todos nós. Não tem essa de que a gente nasce mal. Não existe isso. Simples e ignorante, sim. Vamos aprendendo enquanto princípio inteligente quando chegamos em espíritos, simples e ignorantes no nosso fazimento e no nosso aperfeiçoamento, mas somos bons. Não tem condição de sermos maus. Porque se temos o gene da criação é amor, não cabe em mim. Se eu sou feita à imagem e semelhança de Deus, como eu posso ser má? O problema é que, quando eu me torno espírito, eu deixo de seguir os meus instintos e passo a seguir deliberações do meu livre-arbítrio. E aí tomo caminhos vicinais e vou desfigurando a imagem de Deus em mim. Essa é a nossa dificuldade. Porque passamos por todo esse processo, mas Jesus sabe o momento de chamar cada um de nós. E lembram que eu falei para vocês que o nome lá para o judeu significa missão espiritual? O nome é a identidade espiritual. Talvez por isso os cegos do Evangelho, eu estou falando aqui a terminologia do Evangelho, os cegos do Evangelho não têm nome. É Bartimeu, o cego de Betsaida. Qual é o nome desse povo? Não tem nome. Se não tem nome, não tem missão. Não tem propósito, não descobriu, porque todos nós temos uma missão. Quem diz isso é Emmanuel, no prefácio do livro Paulo Estevão. Quem estará no mundo sem uma missão divina? Então, Jesus nos chama pelo nome. E normalmente é pelo nosso lado treva. Para que a gente possa descobrir qual o propósito de cada um. Vocês já pararam para pensar por que Jesus deixa que Judas continue arrecadando dinheiro lá do colégio apostólico e das pessoas para custear as viagens dele? Está lá no Boa Nova também. Jesus olha para Pedro, ou Jesus olha para Judas e diz assim: Deus queira, você não sucumba ao peso da tua bolsa. Mas ele continua. É porque funciona mais ou menos assim. Jesus quer que alguém faça uma tarefa para ele, tá? Aí tem a minha e a Marluce. Eu sei que vocês gostam mais de Marluce, vocês vão dizer que Jesus vai chamar Marluce. Mas eu vou dizer a vocês que não vai.
Porque é o seguinte, ele quer que alguém faça uma palestra para ele. E ele quer que essa pessoa faça a palestra sem nenhum tipo de erro, né? E quer tocar essa pessoa. Aí Marluce, gente, é um espírito que não tem orgulho, tem egoísmo, tem vaidade, né? Mas Eusa tem. Aí ele diz assim, vamos botar essa moça lá no Congresso Alagoano, porque ela vai falar tanto de humildade que ela vai ter vergonha de ser perfeccionista. É assim que ele vai transformando a gente. No mansinho, o diabo é das brutas, diz Guimarães Rosa, mas Jesus é assim, é do mansinho. Quando chega, toma o coração da gente, quando a gente vem atrás dele. Já tem luz. Então, ele vai aos poucos chamando pela missão de cada um. Quem me conhece já sabe dessa faceta. Iraci hoje já me perguntou, Eusa, parou de ter medo de espírito, né? Porque eu sou médium que não vejo, não escuto, né? Mas eu continuo com medo. Mas aí eu peguei uma frasezinha de Humberto de Campos, que está lá no prefácio do livro Boa Nova, ele diz assim, ó, hoje não mais cogito de crer porque sei. Então eu digo isso todos os dias para ele. Ó, ninguém precisa me aparecer, porque eu sei que vocês existem, né? Pode ficar, né? E Jesus foi me preparando, porque vocês sabem como é que eu fui para o espiritismo? Porque meu filho é médio. E aí o danadinho me chega um dia, jogando bola lá no playground, chega para mim, eu sozinha no apartamento. Ele sobe e diz, mãe, me faz favor, dá para a senhora pedir para esse menino parar de me seguir aqui, que está me atrapalhando no jogo de futebol? Aí eu falei, e agora? Só sabia o Santo Anjo do Senhor. Meu filho, vamos rezar o Santo Anjo do Senhor, que é teu anjo da guarda. Santo Anjo do Senhor, mas... E aí, meu filho? Saiu? Saiu, mãe. Está atrás de você agora. Ai! Melhor não ter rezado, né? Então, Jesus vai mandando sinais. Foi assim que eu tive que ir, gente. E vocês sabem como eu fui? Chamei a moça que me ajudava a cuidar dele pequenininho. Não conhecia nada. Apareceu uma notinha no jornal de fofoca. Olha o que eu estava lendo, viu, leitura? No jornalzinho de fofoca da minha cidade. Tinha lá, sessão mediúnica, e nessa época, muitos anos atrás, faziam mediúnica aberta, né? E aí tinha essa mensagem ali, porque no texto Enxertia Divina, lá no Fonte Viva, também está dito que Jesus nos chama de todas as formas. Um livro, uma palestra, uma música. Basta a gente estar desperto para entender. E aí eu lendo ali, peguei aqui, eu vou para esse negócio. Aí chamei a moça que me ajudava com ele e disse, olha, vamos lá na casa, só que é o seguinte, você vai sentar, eu vou sentar, e você vai sentar atrás de mim. Porque se o espírito chegar na frente, eu vejo. Se chegar atrás, você me avisa. Entendeu? Entendi, doutora, tá tudo certo. Estou lá sentada, evangelho, né? Apagou a luz, já comecei a me tremer. De repente, a criatura atrás de mim começa a fazer isso aí. Eu só sabia uma palavra no espiritismo, incorporação. Olhei para trás e falei, minha filha, você incorporou, me tremendo de medo. Ela vira para frente, doutora, estou matando uma barata. A casa ficava no sopé de uma montanhazinha, né? Devia ter descido ali de algum local aquela baratinha e a danada estava matando lá, gente. Então, é dessa forma que Jesus vai nos convocar para essa luz. É fácil? Não. É montanha ascensional. É monte. Por isso ele diz assim, não se esconde uma casa edificada na montanha. Quem bota a gente lá é ele. Sirvam aonde vocês estiverem. Gente, promotor gosta de ser assim, né? Eu digo que é por isso que eu botei aqui, senão vocês vão achar que eu sou pastora, né? Sirva aonde vocês estiverem. Na montanha em que ele colocar vocês. Na casa onde vocês estiverem, com a família que vocês estiverem, no local de trabalho onde vocês estiverem. Até com aquele vizinho, meu vizinho, acho que sabe tocar picano, é um inferno, dia de domingo. Foi lá que Jesus me colocou para eu ter paciência. Eu confesso que eu não tenho a paciência do nosso Calci. Eu já tinha mandado aquele homem na segunda pergunta que ele me fez, né? Mas tudo bem. Então, Joana de Ângeles, lembrei agora. Joana, ela fica apaixonada pelo que Jesus está falando para ela. Apaixonada. Ela diz assim, Senhor, meu marido é intendente de Herodes, não te segue, vou largar ele, vou te seguir. Estou apaixonada por esse evangelho que o Senhor está trazendo. Sabe o que Jesus disse para ela? Volta para o teu lar
e me serve lá, porque é lá que eu quero você. É lá que a tua luz deve brilhar. E o primeiro lugar é a família, não é, meus amigos? Porque é o cadinho. Sabe o que é cadinho? O cadinho é um prato onde eles derretiam metais. Metais, né? Então é o seguinte, uma alma salvou. Obrigada, amor. Onde se derrete metais. Então eu pego a aliança, pego o brinco, boto aqui e faço uma pulseira. Aí Jesus diz assim: a família é o cadinho onde a gente vai derreter ódio, egoísmo, ausência de perdão e transformar em amor. Da outra liga. Não é fácil, gente. Sabe esse filho que eu falei para vocês? Pois bem. Minha psiquiatra que eu faço está aqui, Norminha. E aí ela sabe que não vai me deixar mentir, que a história é verdadeira. Né? Eu tenho cardiopatia, tenho marca-passo, né? E aí, quando eu pus o marca-passo, eu sou uma pessoa, vocês já perceberam que eu sou um pouco hiperativa, né? Então, quando eu percebi, dependendo de um aparelho, eu disse, meu Deus, se esse aparelho parar, eu paro, né? Não sei se eu desencarno, mas eu morro. Então, o que eu vou fazer? E aí comecei a bugar, gente. Os aplicativos começaram a desligar e eu fui lá para a norma. Na primeira vez que eu deitei, pá, regredi. Regressão faz parte de um processo terapêutico, não tem nada a ver com o espiritismo. Terapeuta espírita é evangelho, passe água fluidificada, tá? Outra coisa. E aí, quando eu deitei, regredi. E aí eu observei que uma das minhas vidas, eu dei causa a um acidente. E estavam meus filhos no carro, eu era o homem que estava dirigindo, minha esposa, e eu dei causa a um acidente, tinha 3 filhos, morreu todo mundo, e eu com meu, aliás, sobrou uma filha. E eu com meu instinto de sobrevivência, eu ouvia um filho gritar, mãe, me ajude, me ajude. E eu com o instinto de sobrevivência, saí do carro, não ajudei, e ele morreu. E aí, Norminha me perguntou assim, Eusa, você identifica esse filho nessa vida? Opa, meu filho, né? Meu filho. Jesus é tão perfeito que essa criança, ela chegava em casa com dor de cabeça, parecia que ela estava com a cabeça rachada. Mãe, me ajude, que eu estou morrendo de dor de cabeça. Caía, mãe, me ajude, o joelho, batia o joelho. Me ajude. Hã? Lembraram? Pois bem, esperei ele crescer. E era o que eu mais tinha cuidado, né? O que eu mais me preocupava. Eu tenho uma outra filha. Falando nisso, a minha ligação com Alagoas é tão forte, tão forte. Eu gosto tanto, mas tanto dessa cidade, gente, que meu filho serve a vocês. Ele fez concurso para delegado de Polícia Civil e serve ao povo de Alagoas. Eu tenho muito orgulho disso, muita honra. Mas deixa eu dizer o que é que ele fez, você não vai bater palma para ele, não. Quando ele estava mais ou menos com uns 12 anos, eu virei, meu filho, você já é espírita, sua mãe precisa lhe contar uma coisa, para você entender, porque às vezes sua mãe lhe poda tanto. É o seguinte, aí contei a história. Entendeu, meu filho? Eu dei causa porque pelo instinto de sobrevivência, sua mãe quis sair. Ele, eu entendi, mamãe. Aí eu dei um abraço, que bom, meu filho, que nós estamos ligados novamente. Você vai me entender e eu vou te entender agora. Nos abraçamos, choramos, tal. Um mês depois ele disse, mãe, você pode me dar uma bola de basquete? Eu falei, não, meu filho. Eu já te dei a mesada. Ó, tá lembrado que você me matou? Até hoje essa história rende. Então a gente vai espargir a nossa luz, minha gente, de acordo com a nossa progressão e Jesus respeita. Às vezes vem os impedimentos. Vem. Simão Pedro falou aqui do cego Bartimeu. Lembram quando ele dizia: Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim. Tinha uma multidão que dizia: cala-te. E ele gritava: Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim. Tem uma multidão, cala-te. Mas Jesus, que não nos reconhece em mendicância espiritual, porque se alguém que chega perto da gente pedindo ajuda, a primeira coisa que a gente faz é ir até a pessoa, né? Jesus não faz isso. Jesus pega seus discípulos, vai lá até ele, diz a ele que vem até mim. Porque Jesus nos reconhece. Não, ele vê anjos e feras, né? Jesus nos vê anjos como somos.
Então Jesus vai lá e diz a ele que venha até mim. Então, mesmo que tenhamos essas multidões a nos impedir, que hoje não são multidões de pessoas, mas são multidões de vícios, que a gente ainda guarda dentro de nós, dessa nossa treva íntima, que nós precisamos clarear, dar luz. E só com ele nós conseguiremos, meus irmãos, com o evangelho, que é ele. Mas não é repetindo frases feitas do evangelho, mas é interpretando o evangelho. Vocês ouviram aqui a passagem que Simão Pedro falou de Jesus acalma a tempestade, né? Olha que bacana. Quando a gente vai estudar isso no NEP, Jesus está de um lado, do lago de Genezaré. Ele está falando para uma multidão. Tem uma multidão aqui, Jesus está aqui. Aí ele diz assim para a multidão, bora atravessar de um lado a outro desse lago? Bora atravessar para outra margem? E ele primeiro entra no barco. Aí Mateus diz, sabe quem é que segue ele? Só discípulo. A multidão não. A multidão ainda não está pronta. E vocês, todos aqui que já são discípulos, compreendam isso. Compreendam. Como diz a música de Djavan, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? E você está exigindo do outro algo que ele ainda não possui. A luz está de pirilampo. Dá exemplo. Porque nós somos luzeiros, nós somos, quem diz isso é André Luiz, letreiros vivos do amor de Jesus. Vou contar para vocês aqui, vocês vão entender. Pessoal, dá para botar aquela imagem aqui? Aqui é minha vozinha, tá? Minha vozinha. É o seguinte, gente, ó. Uma vez eu estava na casa espírita no seminário, e aí eu fazendo seminário, e uma senhora atrás de mim, médium, no meio do seminário, ela me chama e fala, minha filha, você pode ir aqui no corredor? Eu falei, posso. Ela disse, vem aqui que eu preciso lhe dizer uma coisa. Aí ela veio com esse guardanapozinho aí e disse assim, alguém que muito te ama, ela não disse quem era, alguém que muito te ama pediu para te dar um abraço. E me deu um abraço. Na hora que ela me deu o abraço, isso é papo de espírita agora, tá? Na hora que ela me deu o abraço, eu disse, é minha avó, não é? Vocês vão me perguntar, como é que você sabe? Não sei. Eu sinto. A linguagem do amor é assim, inarticulada, a gente não fala, né? A gente só sente. Então eu disse, é minha avó, não é? Ela disse, eu não sei. Ela te mandou esta flor e me mandou aquele guardanapo ali. O negócio é o seguinte, ó. O meu nome, tem outros no meio, mas é Eusa Missano, com Z. A médica escreveu com S. Eu falei, ué, o que houve com a minha avó? Porque o nome dela é Eusa também, né? Aí ela escreveu com S. E não se abrevia o último nome. Ela botou Eusa com SM, ponto, né? Mas depois, ela escreveu isso aqui, ó. Euzinha. Só quem me chama assim é ela. E as pessoas mais próximas da minha família, porque ela é Eusa e eu, Euzinha. E observem que ela já escreve com Z, como é grafado o meu nome. Perceberam isso? Naturalmente, ali ela chegou, próximo da média, Deus me livre que tenha sido eu. Olhe, essa é para Eusa Missano. A média escreveu como achava que era. E quando ela teve mais aproximação, Deus me livre ainda, ela disse assim, Euzinha. E botou o Z. Gente, aquilo para mim foi uma bênção. Eu cheguei em casa correndo para contar para as pessoas que eu amo, né? Meu marido, meus filhos estavam em casa, né? Aí eu fui primeiro pegar uma foto da minha avó. Aí achei essa foto dela. Olhem o E, olhem o E. Não é igual? Vocês acham que é igual? Pode dizer. É por isso que a gente precisa da casa espírita. Chico diz para nós, através de Emmanuel, que a religião do futuro é uma religião cósmica, que a gente não vai precisar de nada disso aqui, ó. A gente vai entrar em contato com Deus aonde a gente estiver. Religião cósmica. E por que a gente precisa ainda estar aqui? Porque eu preciso de vocês, porque eu preciso me nutrir. Eu preciso me nutrir. Porque na hora que eu chego para vocês e digo, ué, não está parecido? Tá, igual. Eu nutro na minha fé. O H, eu não tinha percebido. É. Tá vendo aí? Olha aí, gente. Percebe isso? É nutrição que a gente precisa.
Por isso a gente termina a reunião mediúnica e fica na calçada, ó, esse lugar é perigoso. Ah, não, vamos comentar aqui. Meu Deus, que reunião maravilhosa. A espírita gosta de estar conversando, né? Então, eu peguei isso aqui, fui para meu marido. Aí cheguei em casa, o olho estava inchado de chorar. Aí eu falei, meu filho, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele estava assistindo o jogo do Vasco. Mas também aí já é demais. Ah, Vasco. Aí ele pegou e disse assim, peraí, minha filha, deixa eu ver se o Vasco faz um gol. Terminou o futebol, nada de Vasco fazer gol. E eu ali, paciente, esperando. Quando ele acabou, né, eu falei, meu filho, olha que coisa linda. Minha avó desenhou essa flor para mim. Eu expliquei tudo. Mostrei a foto. Sabe qual foi a pergunta que ele me fez? Sua avó está bem? Eu falei, eu acho que tá. Ele disse, eu acho que não, porque essa flor ela deve ter colhida no umbral. Que flor feia! Foi a única coisa que a criatura foi capaz de dizer. Vai cair da cadeira. Mas está tudo certo. Porque Jesus não dá psiu para ninguém. Jesus chamou, foi a mim, não foi a ele. Então eu tenho que respeitar. O que é que eu tenho que fazer com ele? Pintadinho para brigar? Não, amar mais. Por isso Jesus diz, ele viverá, né? Porque é o processo de amorosidade que a gente vai tendo. Meus amigos, não é fácil espargir essa luz. Não é fácil emitir essa luz, né? Não é fácil. Felipe, a Sandra falou do Felipe aqui, não foi? Lá na ceia, Felipe ele faz um questionamento a Jesus assim, Senhor, essa luz que o Senhor está querendo, você botou os 10 minutos ainda não, né? Ah. Essa luz que o Senhor está querendo, porque é o seguinte, depois eu contar essa luz. Deixa eu contar uma coisa para vocês agora, que eu olhei para ela e me lembrei. Porque desde que eu cheguei... Hã? A piada? Por quê? Tá ruim o negócio, gente? Olha, hábito é uma coisa terrível. Dizem que tem um homem, coitado, ele paulista, né? Trabalhador, mas ele já estava ficando sem emprego lá em São Paulo, estava de saco cheio, estava querendo ir para o Rio, sol, sol, sol. E aí ele disse, eu vou para o Rio agora trabalhar. Só quando ele chegou lá, ele não sabia em que trabalhar. Então ele tinha um carrinho. Ele disse, eu vou pegar meu carro e vou ser motorista de aplicativo. E botou o carro dele no aplicativo. Primeiro dia que ele foi trabalhar, né? Aí ele pegou o carrinho dele, ó, dirigindo, né? Pegou uma carioca, chamada, carioca atrás, aquele silêncio, porque paulista não gosta mesmo de conversar, né? O carioca é que gosta. Ela já estava incomodada, né? Vocês, como vocês estavam, que eu não estava bebendo água, e ela já incomodada, né? Meu Deus do céu, esse homem não fala. Aí, de repente, ela bota a mão no ombro dele. No que ela bota a mão no ombro dele para começar um assunto, aquele homem dá uma rodopiada naquele carro, quase bate, vira o carro. Aí ela, meu Deus, o que aconteceu, moço? Fui eu, só porque eu botei a mão no seu ombro. Ele, minha senhora, me desculpe, é porque minha profissão durante 10 anos em São Paulo era motorista de funerária. Hábito é uma coisa difícil. Até tu, Chico, tá rindo? Hábito é uma coisa difícil. Mas Felipe, voltando a Felipe, não, voltando ao Cronos, né? Que eu falei para vocês que eu ia falar. Eu brincando com ela aqui desde o começo, eu dizia assim, você é o Cronos, né, do Congresso, porque ela mostra, porque na época dos gregos, né, tinha um deus que era chamado Cronos, né? E vem de cronologia, cronômetro, que é o deus tempo, né? E ele tinha uma característica, porque ele era um senhor já, mas ele tinha uma característica interessante. Ele era um deus titã, ele gestava os seus filhos e ele devorava seus filhos assim que os filhos nasciam. Uma característica interessante, né? E não é isso que o tempo faz com a gente? Na medida em que a gente nasce, a gente começa a ser devorado por ele, biologicamente falando. Então, esse é o Deus. Olha, é o Deus Cronos. Esse é o Deus Crono. Mas tinha um outro Deus que agora eu vou te falar, que era o Deus Kairos. Kairos é o tempo de Deus. É arrebatador.
Só o Kairos é capaz de fazer parar o Cronos. Só o Kairos. E ele tinha uma característica. E vocês sabem por que ele consegue parar? Quando uma coisa está muito boa, eu espero que quando eu terminar aqui vocês façam, né? Porque quando uma coisa está muito boa, gente, a gente não vê o tempo passar. Quando a gente está com alguém que a gente ama, a gente diz, vixe, está na hora de ir embora, eu nem vi o tempo passar. Porque o Kairos, que é o tempo de Deus, está atuando e está fazendo parar o Cronos. Mas o Kairos, ele tem uma característica. Ele é um jovem, ele anda nu, ele não tem roupa, ele anda nu. Ele só tem uma franja grande assim, ó, né? Então, é preciso a gente estar atento, porque ele é arrebatador. Quando ele passa por nós, se a gente não pegar pelaquela franja dele, você não vai conseguir pegar mais, porque ele não tem roupa e ele não tem cabelo aqui atrás. O Kairos são as oportunidades que às vezes a gente perde na nossa vida. Na minha casa, onde eu moro perto de uma avenida. E nessa avenida é onde eu vou caminhar normalmente, né? E aí tinha um homem com a testa lascada, caminhando, engateando assim, gente, de frente, ó, né? E com muita dificuldade, né? E eu parei, falei com ele, ele não respondeu. Eu aí fui numa viatura que estava lá na frente e disse, moço, dá para chamar o SAMU? Que tem um homem ali sangrando, se arrastando, a gente tem que ajudar. Ah, minha senhora, não chamar não. É morador de rua. A gente já chamou outra vez, outro dia a gente chamou, o SAMU chegou, ele fugiu. Aí eu voltei para onde eu estava, não ia discutir com a polícia, né? E aí parei com ele, disse, o senhor, o que aconteceu com o senhor? Eu fugi do CAPS. E aí caí, abri aqui, eu disse, se eu chamar o SAMU, o senhor vai? Vou. Então vou chamar. Aí liguei para o SAMU, né? Aí tive que ficar ali com ele, porque eu fiquei com medo dele fugir, né? Fiquei do lado dele mais ou menos uns 40 minutos, um sol danado. Chegou o SAMU. Eu já liguei para meu marido, pedi para meu marido descer com as roupas, com algumas coisas, um alimento para dar para ele. Chegaram os anjos, os enfermeiros, limparam ele, botaram ele dentro da ambulância, né? Aí eu, vá com Deus, né? Aí, minha gente, voltei para casa. Eu não andava, eu flutuava. E eu cá comigo dizia, que maravilha, né? Mas antes disso, teve uma questão. Aqueles 40 minutos que eu passei com ele ali, passou um grupo de senhoras rezando. Eu via, porque eu ouvia, né? Eu estou ali com o homem, esse grupo está passando, ó. Aí eu cá comigo, meu Deus, para que tanta reza? Nem parou para perguntar se o homem precisa de alguma coisa, nem um copo d'água. Depois passou um grupo de bombeiro. Vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. Ajudar quem, meu filho? Você está fazendo formação, nem parou aqui para ajudar. Bom, eu ajudei, fiz minha parte. Atravessei a rua volitando. Quando fui tomar meu banho, aí disse, Senhor, como é bom ser espírita, como é bom buscar essa luz e fazer boas obras, para que resplandeça Deus em mim, porque cada um segundo as suas obras. Eu fiz a minha parte. Aí o Espírito disse assim para mim, não ouvi, né, porque aí eu tinha corrido o banheiro, na cabeça, né, na intuição. Minha filha, você perdeu a melhor parte. Eu perdi? Eu passei 40 minutos no sol quente, atrasei para minhas audiências, com um homem ali para me botar na ambulância. E eu perdi a melhor parte, perdeu. No tanto de vezes que você ficou criticando as senhoras que passaram rezando, os bombeiros que... Aquele homem era para você, não era para as senhoras, não era para o bombeiro. O Kairos era seu, era oportunidade. Ou vocês acham que na parábola do bom samaritano, o que importa é o homem caído, ou o que importa é o bonzinho do samaritano? A necessidade do caído era o degrau do samaritano. E tem uma coisa bonita nessa passagem, eu falei para as meninas agora ali na entrevista. O bom samaritano, para sua boa obra, ele tinha azeite e vinho. E ele tinha também atadura, né? E aquele homem estava ali, o azeite e o vinho serviam para ele fazer asepsia na ferida. E a atadura para enrolar. O que acontece se eu tomar um corte aqui? Primeira coisa que a gente faz é o quê? Faz a asepsia e depois a gente faz a atadura, né? Olhem a parábola para ver se é isso. Jesus inverte. Ele inverte para dizer para nós que essas oportunidades não podem ser perdidas. Primeiro, quando vocês receberem um coração que está sangrando, bote a atadura. Estanca o sangue, tira a dor. Depois você explica o que é espiritismo. Depois você explica causa e efeito. Primeiro, estanque a dor.
Então, quando Filipe chega para Jesus e diz assim: Senhor, essa luz é muito grande, é muito alta, é difícil de eu alcançar. Quando alguém fazia alguma pergunta muito espiritual para Jesus, ele não tinha como explicar para as pessoas, que as pessoas não iam entender. Ou ele contava uma parábola, ou ele fazia um ato de ação simbólica. Então, ele sobe o irmão com Filipe. No começo, tudo maravilhoso. Florzinha, ele de mãozinha dada com Jesus, chega no momento que tem umas britas, aquelas pedrinhas bem pequenininhas. E ele com a sandalinha dele daquela época, né? A sandália entrava nas pedras. E aí ele parava. As pedras entravam na sandália. E aí Humberto de Campos diz que ele parou várias e várias vezes para tirar as pedrinhas. Senhor, peraí, entrou uma pedrinha aqui. Peraí, tem outra no meio do dedinho. Várias vezes, suarento. Até que chega no topo, ele avista aquela beleza, né? E aí ele diz, Senhor, que maravilha. E Jesus diz para ele assim, Filipe, como vês, não foi a altura do monte, não foi a altura do monte que te dificultou a subida, mas o tanto de vezes que você parou para tirar a pedrinha do seu sapato. O tanto de vezes, meus amigos, que a gente para, desatento, né, sem percepção da vida e perdendo essas oportunidades. Eu quero concluir aqui, de verdade, né, porque para mim hoje, espargir luz, a vossa luz, a luz que eu tenho, que ainda é tão pequena, mas que é importante que eu faça, porque é a nossa parte. A questão 182 diz que nós encarnamos para cumprir a parte que nos cabe na obra da criação, cada um na medida da sua responsabilidade. E se eu não faço a minha, Emmanuel diz que eu sobrecarrego a economia divina. Porque eu tenho uma parte para fazer, Calci tem a dele. Se eu não faço a minha, Calci vai fazer a dele e a minha, que alguém vai ter que fazer. Eu sobrecarrego o outro. Mas, se a luz ainda é pouquinha, vamos espargir. Aí eu vou trazer para vocês um poema do Cordel de Braulio Bessa, que eu gosto muito, que fala um pouquinho disso. Se ainda não der para a gente ter essa luz que Jesus vai e que enxerga em nós, que é a luz da perfeição, da perfectibilidade, que nós possamos espargir essa luz ainda que de pirilampo para iluminar, né, a jornada evolutiva de alguém. E a letra é mais ou menos assim. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor, porque essa luz é amor. Seja muito amor. E se mesmo assim for difícil, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para amar, e é tão difícil entender em qual lado a gente está. Que o lado certo é amar, amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela normalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho. Estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre em sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho. Estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho. Estranho é a escravidão que te aprisiona e aprisiona teus olhos na grade de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranha é a acusação que acusa, inclusive, quem não tem religião. O mundo, sim, é estranho. Com tanta diversidade, a gente ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada, não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente, seja homem ou mulher, você só é o que é, porque é diferente. Por isso, minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. E eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja respeito. Uma vez, oxe, gente, ó, receber palma de Chico é brincadeira.
Uma vez eu tive um sonho, né? E eu, no meu desespero, já é para terminar, Cronos. Já esgotou, né? Pode falar. Uma vez eu tive um sonho, agora é para terminar mesmo. E aí eu perguntava àqueles espíritos, era sonho, não estava olho aberto, não. Eu perguntava a eles assim: como é que eu posso qualificar Jesus? E eles disseram assim: amigo. Foi só o que eu vi, amigo. Aí nós que somos espíritas dizemos sempre assim, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Não é isso? Tudo, absolutamente tudo. Mas aí a gente tem que lembrar que Jesus diz assim: eis que estarei convosco até o final dos tempos. O primeiro é lei, o segundo é promessa de amizade. E ele não nos faria uma promessa que não pudesse cumprir. Muita paz.